Oi, meu nome é Vitor Kubica Silveira, sou aluno de Ciência da Computação, da FIAP, meu RM é 573465, e hoje eu vim apresentar o meu projeto Aurora para o primeiro semestre dessa Global Solution. E esse projeto teve como interesse de criar um sistema em Python para monitorar a telemetria de uma viagem espacial, e nessa viagem espacial gerar alertas críticos com o consumo de combustível e, a partir de regressão linear, fazer a verificação e a previsão desse uso de combustível em reserva. Então, vou apresentar agora esse projeto rodando. Então, já estou com o meu VS Code aberto e, mostrando rapidamente, a gente tem uma estrutura de pasta só com o source bem básico e o data, onde a gente tem os nossos dados. E os dados, eles estão armazenando, primeiramente, nossos 6 status de módulo de energia. Esses daqui são os mais críticos, né? E as leituras de energia em 6 horários diferentes, as variáveis ambientais, como temperatura, radiação, qualidade do sinal, e um log de evento com alerta. Esses logs de evento com alerta, um deles está com um módulo de comunicação offline, e esse cara foi feito de propósito para ver se o nosso sistema consegue identificar essa falha, que está como crítica. Então, vamos rodar aqui, o que importa, né, para o nosso sistema. Python source sistema.py. Aqui. Aqui no começo a gente já consegue ver que ele carregou esses 42 registros CSV e a gente consegue ver os módulos críticos, principalmente suporte à vida operacional, energia operacional e comunicação offline. Isso já é um problema sério. Descendo um pouco, a gente já consegue ver aqui a matriz de energia e o consumo ao longo do tempo, durante o dia, né? No horário, a gente vê aqui no primeiro horário aqui, às 6 da manhã, ele estava com 45% da reserva, e já às 21 ele já foi caindo para 22,3%. Ou seja, a missão tá consumindo a reserva. Cada estrutura aqui de dado foi escolhida com um propósito. Esses módulos aqui, por exemplo, que estão aparecendo no código, eles ficam num dicionário. E assim eu consigo acessar ele por qualquer nome na hora, sem precisar percorrer a lista inteira, por exemplo, o array inteiro. E as leituras dessa energia são uma lista de listas, né? E por isso que se forma a matriz. Ela é organizada por horário e variável. E os alertas desse logos entram numa fila FIFO, né? Primeiro para entrar, primeiro para ser processado, respeitando a ordem cronológica de um ao outro. Então, quem chegar primeiro vai ser processado nessa fila. E os eventos críticos, eles vão primeiro para uma pilha. E o mais recente vai ficar no topo. E é exatamente o que eu quero ver primeiro numa situação de emergência, né? Aqui no terminal, a gente consegue ver o diagnóstico. E o diagnóstico classificou essa missão como crítico, né? Certamente. E ele olha aqui, ó. O sistema identificou automaticamente aquela inconsistência nos dados que eu tinha mostrado nos dados do ponto CSV. Isso é importante porque um dado ruim pode levar a uma decisão errada. Então, ele apontou corretamente, e no final desses alertas a gente consegue ver, ó, vou rolar aqui até o final, que as regras de decisão, elas usam o AND, né, o OR e NOT, que são as classificações por decisão. E, por exemplo, a reserva abaixo de 25% e o AND, um consumo alto ao mesmo tempo, já é crítico imediato. Então, a comunicação offline e energia baixa também crítico, porque sem comunicação e sem energia você não vai ter nenhum fallback. E os alertas saem priorizados. Os 3 que te parecem primeiro e depois os de alerta. Então, isso é sobre esse diagnóstico. Por último, a gente tem a parte de análise dos dados, né? Que eu implementei com a regressão linear simples. Eu até coloquei aqui a metodologia regressão linear simples, que eu acabei não utilizando nenhuma biblioteca, para a gente fazer a análise e previsão do uso dessa energia. Então, peguei as primeiras 6 leituras de reserva ao longo do dia e calculei manualmente usando os mínimos quadrados, né? E cheguei na equação de y igual a 4x, 4,5x mais 46.
Então, essa missão está perdendo cerca de 4,5% de reserva a cada ciclo. E a previsão é que, próximo a 19,43%, abaixo do limiar de 30%, esse sistema automaticamente já disparou a recomendação e reduziu o consumo antes do próximo turno, né? Essa previsão influencia diretamente na decisão, não é só um número solto. E é uma previsão extremamente importante. E é isso. Por fim, esse sistema roda apenas com Python puro. Eu só importo o que é necessário, por exemplo, o import CSV para poder manusear, né, esse CSV dentro do sistema. E, por fim, no GitHub, ele está todo documentado com o README e com as tentativas. E esse repositório também vai estar disponível publicamente. É isso.